Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora, estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O tema do programa de hoje é sobre a luta contra o câncer de mama, um tema extremamente importante. Outubro é mundialmente conhecido como o mês da luta contra o câncer de mama. Na região, diversas cidades aderem ao Outubro Rosa. A ideia da campanha é lembrar a população feminina da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Para saber mais sobre a campanha e o combate contra o câncer de mama, o Visão Trabalhista em Debate de hoje convida a médica clínica Cibele Bueno de Camargo Fraga, ela que também é coordenadora do programa Saúde da Mulher. Doutora Cibele, seja bem-vinda aos estúdios da TV Osasco e obrigado, desde já, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Doutora, no Brasil, de acordo com os números do Instituto Nacional do Câncer, anualmente são diagnosticados 50 mil novos casos de câncer de mama. Em média, uma em cada 4 mulheres que desenvolvem a doença tem menos de 50 anos de idade. Eu lhe pergunto, e talvez é a pergunta de todos os nossos telespectadores, o que causa o câncer de mama? O câncer de mama ele tem vários fatores, né, que podem causar. A hereditariedade está em torno de 10% e antigamente se achava que era o principal fator, mas não é. A hereditariedade atualmente é o que tem um índice baixo de 10%. Na verdade, é o estresse da vida, é a má alimentação, a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo. Então, são fatores que predispõem a mulher que anteriormente elas tinham o problema do câncer, mas elas tinham uma vida um pouco mais saudável do que ela tem hoje. Então, o que acontece hoje? As mulheres, elas com essa dupla função, né, de dona de casa, mãe, de trabalhadora, então elas têm um estresse muito maior que reflete no organismo. Agora, isso também está de acordo com relação como a senhora citou bem, o custo, a vida que essa pessoa leva, né? Tanto no último século, nesse século, vivenciamos isso. Como a senhora bem citou, o estresse é um causador de todo esse desenvolvimento dessa doença. O estresse é um dos fatores. A má alimentação. E hoje as mulheres, elas bebem e fumam muito mais que os homens. Isso já cientificamente, em estatística, já tem dados. Então, o que acontece? As mulheres, elas deixaram de se cuidar, porque quando elas eram donas de casa, mães exclusivamente, elas tinham mais tempo para se ver, né? Para observar alguns sinais e sintomas do seu corpo. E elas deixaram, porque a atividade do dia a dia não permite, muitas vezes, que elas tenham esse tempo. Okay. Agora, a senhora citou um dado importante, ao meu conhecimento, 10% apenas desse dado é hereditário, ou seja, eu conheço pessoas que tiveram detectados ali o câncer de mama e os parentes, mãe, né, vó, tiveram. Então não é uma regra, realmente não é... Não é um dado, um fator específico. Pode acontecer, mas não é um fator específico. Okay. Atualmente tem a hereditariedade, mas tem muitos outros fatores acoplados. Quais os fatores, então, podem determinar que uma mulher corre os riscos de ter a doença? Obesidade, má alimentação, quando ela começa a ter a menstruação antes dos 10 anos, quando ela tem a primeira gravidez depois dos 30 anos, também são fatores que podem estar contribuindo para que ela tenha alguma patologia. Agora, vem perguntas para a gente, e a gente está esclarecendo com uma especialista aqui, a senhora, mães que tiveram filhos e não conseguiram amamentar. Isso é uma utopia dizer que não amamentei meu filho, me empedrou, isso pode surgir no futuro uma doença, o câncer de mama, no caso? Não tem uma relação. Não tem uma relação, pelo contrário. É preconizado que quanto mais a mãe amamentar, menos risco de câncer ela vai ter.
Então, por isso, se estimula o aleitamento materno não só pela criança, né, para a nutrição da criança, mas também como prevenção. Como fator hereditário, não é uma regra específica, né? Mas a gente sabe que quando as mães amamentam, elas correm menos riscos de terem câncer de mama. Ótimo, isso é bom que já você, mãe que está nos assistindo, estimula mais ainda dar o leite ao seu filho, que é uma coisa divina, né? Doutora, o excesso de peso, a senhora já citou, pode contribuir para o surgimento do câncer de mama. Em que situações, por exemplo, quando a senhora cita de alimentação, os fast food da vida? Sim, porque hoje em qualquer alimentação, principalmente quem compra o alimento congelado ou o alimento pronto, a quantidade que tem de gordura nesses alimentos, o sal, eles vão predispor a você ter um excesso de gordura, um aumento, uma obesidade. E a atividade física também é um fator que as mulheres hoje não têm tempo de estar em academia ou estar se exercitando, né? Porque antigamente fazia o serviço de casa, o serviço de casa já era uma atividade física. Exato, com certeza. Né? Que muitos não reconheciam, né? Sim. E hoje as mulheres passam a maior parte do tempo dentro de condução, sentadas no computador, né? Então, isso é um fator que vai contribuir para a obesidade. E essa obesidade vai fazer com que ela possa ter alguns componentes que causem o câncer de mama. Agora, vamos aproveitar a sua presença aqui, doutora, e para passar aos nossos telespectadores, quais são as recomendações básicas, então, que as mulheres devem seguir para combater o câncer de mama, né? Que tem matado muita gente. A primeira coisa é o autoexame. A mulher, para ela, a primeira coisa que ela tem que fazer é ela se examinar. Antes de qualquer outra coisa, ela fazer o autoexame de mama, porque o autoexame, ele não é só tão seguro sozinho, mas ela pode perceber alguma alteração na mama, e ela fazendo o autoexame, ela vai perceber alterações na pele, nódulos, né? Alterações, às vezes alguma feridinha, alguma lesão, vai chamar atenção. Okay. E pode ser o começo de um câncer. Então, ela fazendo o autoexame, ela fazendo uma dieta balanceada, que não precisa ser uma dieta específica, mas que diminua a quantidade de gordura da sua alimentação. Evitar refrigerantes, essas alimentações que têm aditivos, que têm corantes, isso daí é um fator que vai contribuir. Procurar manter o peso, né? Com dietas, com atividades, caminhadas, com exercícios. Okay. E, às vezes, antigamente as mulheres varriam casa, lavavam roupa, esse tipo de movimentação diminui, né, a obesidade. Certo. E se ela tiver tempo de fazer pelo menos uma caminhada, que é alguma coisa assim muito útil e que ajuda bastante e que não custa, né? Agora, doutora, esse exame pode ser feito a partir de que idade? Normalmente, o câncer, ele está a partir de 40 anos, mas isso não significa que antes dos 40 anos a mulher não tenha câncer. Hoje, com o tipo de vida, de bebida, de comida que a mulher ingere, ela vai ter, ela pode desenvolver antes dos 40 anos, né? Então, nós temos tido um crescimento, antes dos 35 anos tem tido um aumento de câncer nas mulheres. A partir do momento que ela começa a desenvolver a mama, a adolescente, ela já tem que começar a observar alguma alteração, uma mama maior que a outra, alguma normalidade, alguma secreção que saia do mamilo. E ela já tem que começar a se observar, porque como pode ser em idade mais jovem, que é mais raro, mas pode acontecer. Mas pode acontecer? Tem dados? Tem dados. Por exemplo, de 12, é raro, mas é de 12, 19 anos. Caramba. Né? Mas a mulher, ela começando a se olhar, ela vai ter condições de detectar alguma anormalidade mais cedo e fazer a consulta médica e aí fazer um diagnóstico, né? Porque existe, por exemplo, displasia mamária, que é muito comum, porque é uma alteração da gordura da mama. E essa alteração, ela é detectada, às vezes a menina começou a menstruar, ela vai ter aumento da mama, ela vai ter perceber alguns nódulos. Necessariamente, esses nódulos não são câncer, né? Vamos supor, de 70%, de 100% de nódulos detectáveis, 75% não são câncer, né?
Mas, a partir do momento que a mulher percebe, ou o adolescente percebe alguma alteração na sua mama, procurando o serviço médico, ela já vai poder ser diagnosticada e então vai ser feita uma prevenção e vai ser orientado qual o tipo de tratamento para aquele tipo de nódulo. Ótimo. Luta contra o câncer de mama é o tema do programa de hoje. Você pode participar enviando as suas perguntas. A nossa entrevistada de hoje, a doutora Cibele Bueno de Camargo Fraga, ela que é coordenadora do programa Saúde da Mulher. Mande suas perguntas no visãoemdebate@ig.com.br. Tem mais perguntas para a Cibele, para a doutora. Eu vou fazer um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que você é o nosso convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br e, claro, sempre divulgando aqui o site do sindicato, que é o www.sindmetal.org.br. Você clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. O tema do programa de hoje, luta contra o câncer de mama. Minha convidada é a doutora Cibele Bueno de Camargo Fraga, coordenadora do programa Saúde da Mulher, ela que é médica clínica. Doutora, existe aí, por parte de algumas mulheres, a resistência em fazer os exames, principalmente as mulheres mais velhas. Como a senhora encara essa questão? Olha, na verdade, a maior parte das mulheres, principalmente as de mais idades, elas têm vergonha de se expor. Então, elas também têm vergonha de se olhar. Então, dificulta, de certa forma, o diagnóstico da doença. Mas também tem aquelas jovens que elas acham que elas nunca vão ficar doentes. Então, qual é o problema? O convencimento, a orientação de que todos precisam fazer o exame, todas precisam fazer um autoexame para poder verificar se tem alguma coisa diferente. E tem aquelas que enxergam, mas com o medo da doença, elas também se bloqueiam. Então, elas sabem que tem alguma alteração, mas elas não procuram o serviço, por medo de doença. Então, é mais fácil eu fazer de conta que eu não estou vendo, porque aí eu também não vou saber se está acontecendo comigo ou não. Então, isso é muito comum. E as meninas são mais resistentes, as adolescentes são mais resistentes a isso. E com convencimento e orientação que a senhora citou, por exemplo, no caso das adolescentes, ainda mais quando agrava mais o caso, eu acredito, quando a mãe ou a avó não teve câncer de mama, ou seja, então eu não vou ter mesmo. Aí que a autoestima da pessoa, ela não vai fazer o exame, né? Sim, quando tem alguém na família, já fica... As mulheres, elas já ficam mais preocupadas. Mas também tem aquelas que têm o medo de ter o problema, então elas se bloqueiam e elas não procuram, mesmo que elas saibam que estão com alguma alteração, é mais difícil elas procurarem ajuda porque elas se bloqueiam, né? E a orientação, a busca no posto de saúde por um serviço é uma coisa muito importante. E às vezes elas são diagnosticadas quando converso com uma amiga, com uma vizinha, que elas expõem um problema e aí é que vai se descobrir que tem um problema. Atenção, mulheres que nos assistem, são muitas mulheres, viu, doutora, que nos acompanham, metalúrgicas, trabalhadoras, e muitas delas acompanham nosso programa. E fica o recado a você, da doutora Cibele, faça o exame, procure uma unidade básica de saúde. Vou perguntar à doutora onde fazer os exames, se cobra o exame, doutora? Não, o exame é gratuito. Passa por um ginecologista, esse ginecologista vai fazer isso assim, se ela tiver 40 anos ou mais, ela vai ser solicitado anualmente a mamografia. A mamografia, se tiver normal, é a cada 2 anos que ela repete. Se tiver qualquer anormalidade, ela vai ser acompanhada até ser excluído que tenha algum problema grave, que seja um câncer, que seja alguma coisa mais grave. E abaixo de 35 anos, a partir do momento que elas procuram um serviço de saúde, vai ser feito um exame e vai se colocar qual é a gravidade do problema dela. Então vai se pesquisar essa gravidade, faz uma ultrassonografia, verifica se tem nódulo, se não tem, e se ela tiver
antecedentes na família de câncer, ela vai ser acompanhada com muito mais precisão do que uma que não tem antecedentes. Mas todas vão ser diagnosticadas e vão fazer os exames que precisarem ser feitos. E tudo gratuitamente. Um recado para você, não precisa dizer mais nada, é a cidade de Osasco, juntamente a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, preocupado com você, mulher, que está nos assistindo, vá até, então, uma unidade básica, né? E procure informação, orientação, que lá tem profissionais capacitados para receber você e te dar toda a orientação necessária. Não fique em casa, não tenha vergonha, não tenha medo. Elas estão lá para te ajudar. Pois não, doutor. Deixa eu colocar. O ginecologista ele vai fazer o primeiro exame. Qualquer dúvida, qualquer suspeita, essa mulher vai ser encaminhada para um mastologista, que é um especialista em mama. Opa! Que nós temos excelentes mastologistas na Casa da Mulher, né, da Secretaria. Mastologistas, legal. Que são especialistas em mama. Ótimo. Eles não são especialistas no câncer de mama, mas são especialistas em mama. Perfeito. Que vai fazer todo o acompanhamento necessário e, se precisar de tratamento, vai ser encaminhado para um centro de oncologia. Agora, nós já que estamos fazendo todo esse trabalho, que a cidade de Osasco está preparada para receber, vamos à campanha. O Outubro Rosa serve para fortalecer e conscientizar as mulheres da importância do diagnóstico. Fala para a gente um pouco desse Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um movimento mundial, não acontece só no Brasil, é um movimento mundial que começou numa cidade dos Estados Unidos em que teve, assim, uma incidência muito grande de mulheres com câncer de mama. Então eles ficaram preocupados e eles começaram uma campanha que se tornou mundial. Certo. Então, durante todo o mês de outubro, a cidade ela vai receber, as munícipes, né, as mulheres da cidade, vão receber orientações de como se prevenir do câncer de mama. E em Osasco, além do câncer de mama, nós estamos também colocando orientações sobre câncer de colo de útero. Mas o Outubro Rosa é específico para o câncer de mama, né? Então, todas as unidades básicas, pronto-socorros, hospitais, maternidade, tudo vai estar direcionado para orientação sobre mamografia. Como que ela faz, onde que ela tem que ir. Então, vai dar orientação como prevenir, né? Então, é um movimento que vão ser vários dias de outubro. Em cada unidade básica vai ser um dia específico. Perfeito. E no dia 29 nós vamos ter um primeiro Fórum de Saúde da Mulher, que é para falar sobre o câncer de mama, câncer de colo de útero e sobre gravidez na adolescência, que a gente vai incluir também, que também não é do Outubro Rosa, mas nós vamos incluir na programação. Que é um tema importante, tanto quanto o de mama. Sim. Agora, as datas e locais serão divulgados pela Secretaria? Pela Secretaria. Nós vamos ter banners, cartazes, outdoors, outbus, que é aquelas propagandas no ônibus, nos shoppings, nas lojas. Nós vamos ter cartazes indicando aonde a mulher deve procurar, quais os lugares que vão ter os eventos e onde elas devem procurar os exames, a orientação para fazer os exames. Perfeito, perfeito. A expectativa de vocês, profissionais, para essa campanha? Muito boa. Muito boa. Muito boa. E a sociedade agradece. Estamos chegando aqui o segundo bloco com a doutora Cibele Bueno de Camargo Fraga, médica clínica e coordenadora do programa Saúde da Mulher. O tema Luta contra o Câncer de Mama. Tema importantíssimo que você pode participar através do nosso link que está aí na sua telinha, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para falar um pouco mais com a doutora. Fiquem conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do programa de hoje é Luta contra o Câncer de Mama. Minha convidada é a doutora Cibele Bueno de Camargo Fraga. Doutora, eu pergunto à senhora nesse último bloco, o câncer de mama também atinge os homens? Sim, numa proporção de 2%. 2%, mais atinge. É muito pouco. Tá. Mas o ano passado nós tivemos 147 casos de câncer. Nossa, expressivo. Quer dizer, no estado de São Paulo, né? Não em Osasco. Tá. E o homem, ele
quando ele tem alguma alteração na mama, que ele chega na puberdade e ele começa a ter alterações na mama, pode ser por causa de hormônios somente, mas se tiver qualquer alteração diferente, certo, mesmo que ele tenha um aumento de mama, ele precisa procurar um clínico para fazer a avaliação e para ser encaminhado para tratamento, porque é problema hormonal. Mas se ele tiver lesões, nódulos, secreções, ele precisa pesquisar, porque existe o câncer de mama em homem e que pode ser tratado e pode ser curado. Então, os homens também têm, por nossa cultura, dificuldade em procurar serviço médico. E isso é muito importante, porque eles não, mesmo que se orientem, eles não acreditam que o homem tenha câncer de mama. Mas existe uma porcentagem muito pequena, mas existe. Agora, além a senhora citou da secreção, além do sintoma do caroço no seio da mulher, tem algum outro sintoma? Sim, a pele começa a ficar parecendo uma pele de casca de laranja. Nossa. Ela fica semelhante à pele de casca de laranja. Ela aumenta a coceira, é o prurido que a gente fala, mas para o leigo é a coceira. A mulher começa a ter muita coceira na mama, sai secreção, uma secreção sanguinolenta ou escura. Pode aparecer lesões semelhantes a espinhas, né? Certo. Então, qualquer tipo de lesão diferente na mama precisa procurar. Febre alta tem? Chega a dar febre alta? Não está muito relacionado ao câncer, né? Ok. Porque o câncer, ele é uma doença insidiosa, ele não dá de hoje para amanhã. Ele leva alguns anos, ele começa com um nódulo microscópico e ele leva algum tempo para se desenvolver. Então, um dos primeiros sintomas é um emagrecimento muito rápido, né? Tá. Um dos primeiros sintomas. E as alterações, às vezes ela só tem um nódulo na mama, às vezes não, às vezes tem, a mama ela aumenta de tamanho, fica inflamada e sai uma secreção que não é uma secreção branca, é uma secreção alterada. Então, todos esses sinais têm que ser... Quando a mulher está nesse estágio, ela está amamentando, já aconteceu? Nesse estágio está amamentando, essa secreção da criança tem alguma relação com isso? Não. Não? Não. Existem casos de mulheres que amamentam e que desenvolvem câncer de mama. Tá. Né? Mas também é mais difícil o diagnóstico, porque normalmente quando a mama está alterada por causa da amamentação, fica mais difícil de se observar nódulos ou a secreção pode ser branca, pode ser uma secreção láctea. Então, mas é mais difícil o diagnóstico. Agora, quando chega ao estágio final, teve que tirar a mama, aí fica aquela coisa de estética, né? Eu tenho uma vizinha que infelizmente detectou, teve que tirar esteticamente, né? Para a mulher, principalmente com toda a vaidade. Como trabalhar esse lado também, doutora? Que é difícil também, né? Normalmente, as pacientes que têm câncer de mama e que precisam fazer uma mastectomia, que é a retirada da mama, elas podem fazer uma reconstrução com prótese. Certo. Né? Então, mesmo dependendo do caso, de qualquer tipo de mastectomia, ela é orientada psicologicamente, ela tem um acompanhamento psicológico no centro de oncologia e ela vai ser orientada se ela quer ou não receber uma prótese. E se ela receber a prótese, ela pode ficar com uma mama tão natural quanto a outra. Né? Tá. Porque se ela não contar para ninguém, ninguém vai saber que ela teve uma retirada de mama. Sem dúvida. Agora, doutor, como é feito o tratamento contra o câncer de mama, né? Vamos falar agora a questão medicamentos, né? Como que funciona? O câncer de mama ele vai ser estagiado, né? O grau de gravidade. E aí, dependendo do grau de gravidade, a primeira ação é uma cirurgia que pode ser retirada de uma parte da mama ou da mama total. Dependendo da classificação citológica, né, do tipo de neoplasia, ele vai receber quimioterapia, radioterapia e vai fazer um acompanhamento por 5 anos com medicamento específico e exames de laboratório para acompanhar se houve ou não regressão ou se houve progressão. Porque muitas vezes com a cirurgia há uma regressão e depois, se ela já teve comprometimento
do sistema todo do organismo, então ela pode ter alguns sinais posteriores. Mas ela vai fazer um acompanhamento por 5 anos e só depois disso é que poderá ser considerado alta, né? Mas um fator muito importante em todos esses tratamentos é o acompanhamento psicológico. Ok. Ou seja, o tratamento tem cura, né? O câncer tem cura, né, doutora? Quanto mais cedo ele for diagnosticado, mais chances de cura. E é assim, toda paciente que tem câncer de mama, ela tem que ter apoio da família, é uma coisa super importante. E isso faz parte do tratamento também. Então, quanto mais apoio ela tiver dos familiares, maiores são as chances dela também ser curada. A progressão dela, né? O papel da família, sem sombra de dúvida, é um fator que vai pesar bastante porque nessa recuperação. Normalmente a família ela se desestrutura, então ela não tem um preparo. Então muitas vezes as pessoas elas querem ajudar, mas elas se bloqueiam por causa do problema e acabam não dando apoio, né? Certo. Então isso é um fator muito importante. Isso agrava mais ainda quando a mulher é casada, né? Bom, doutor, vamos falar um pouco do fórum, dia 29 de outubro, a senhora disse haverá um fórum. Sim. Qual a expectativa, o que a senhora está sentindo aqui na comunidade de Osasco para receber esse fórum? Nós ainda estamos começando a divulgar o fórum. As inscrições vão ser feitas por meio de um e-mail que vai ser divulgado pela prefeitura. E esse fórum é direcionado para as mulheres de Osasco, para os profissionais de saúde de Osasco, né? E para quem tiver interesse. E a expectativa, como é o primeiro, a nossa expectativa é que tenha um bom êxito, né? Certo. E nós vamos falar sobre gravidez na adolescência, orientações sobre gravidez na adolescência, vamos falar sobre os fatores que causam câncer de mama e como fazer para que a mulher tenha uma qualidade de vida melhor. Então vai ser falado, e um tema também sobre violência contra a mulher, né? Então a expectativa da gente é que esse fórum ele possa esclarecer, possa orientar as pessoas que assistirem e que a gente possa não é monitorar, mas que a gente possa avaliar qual é a necessidade da população para a gente poder melhorar um pouco a condição de vida de todas as mulheres de Osasco e também fora de Osasco, né, Zé? Com certeza. Só um desses temas, só abrindo um pouco mais a questão da violência contra a mulher aqui em Osasco e a gravidez na adolescência, são temas importantíssimos, doutora. E, senhora, pela experiência da senhora no programa de saúde da mulher, como que a senhora tem percebido esses números aí, essa questão tanto da violência contra a mulher e da gravidez na adolescência? Na verdade, nós enfrentamos atualmente um problema sério em relação à violência em geral, né? E o problema da violência contra a mulher é um problema cultural, porque nós estamos numa sociedade em que a mulher, ela não tem muito, apesar de termos uma presidente mulher, a mulher ainda é vista como uma pessoa que não deve ser ouvida, né? É verdade. Então, nós temos, e é o machismo, porque tem muitos homens que acham que ainda a mulher tem que ser submissa. Submissa, é verdade. Então, e as adolescentes, porque, na verdade, elas acham que elas engravidando, elas melhoram a condição dela social, né? Elas mudam de adolescente para mães. Então, E muitas delas acham que ter filho vai segurar o namorado, isso, o marido, que é uma grande bobagem, né? Isso. E elas são esclarecidas, Certo. mas por algumas questões culturais, elas ainda usam o subterfúgio da gravidez para segurar os namorados. Uma grande bobagem. Participe do fórum, 29 de outubro, está aí divulgado. Entre na Secretaria, no site da Secretaria de Saúde, e tire mais as informações, se inscreva. É muito importante que você participe, está de portas abertas. Doutora,
Nós vamos encerrando por aqui. Quero agradecer a sua presença e a presença sua em casa, porque nós tratamos aqui do tema luta contra o câncer de mama. Doutora Cibele Bueno de Camargo Fraga, médica clínica e coordenadora do programa Saúde da Mulher. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vinda aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço. Muito obrigada. E agradeço a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Você já sabe que nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso e-mail, você participa, visãoemdebate@ig.com.br ou pelo site no www.sindimental.org.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.